Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do profeta Daniel. Parte 2. Visões proféticas, dos capítulos 7 ao 12. Do capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 19. Os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Baltazar, rei de Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho e visões surgiram em seu espírito. Consignou por escrito esse sonho e a substância dos fatos. Assim se manifestou. Via no transcurso de minha visão noturna os 4 ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas 4 grandes animais, diferentes um dos outros. O primeiro parecia-se como um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha à boca, entre seus dentes, 3 costelas. Diziam-lhes: Vamos, devora bastante carne. Depois disso, vi um terceiro animal, idêntico a uma pantera, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Tinha ele também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um 4º animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas, com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele, corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada ao fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao filho do homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza. E todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, senti minha alma desfalecer dentro de mim e fiquei perturbado por essas visões de meu espírito. Aproximando-me de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso. Respondeu-me dando a explicação seguinte. Esses grandes animais, disse, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra.
mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Quis então saber exatamente o que representava o quarto animal, diferente dos demais, pavoroso em extremo, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze, que devorava, depois triturava e calcava aos pés o que sobrava. Quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido e diante do qual 3 chifres haviam caído. Este chifre que tinha olhos e uma boca, que proferia palavras arrogantes, que parecia maior do que os outros. Tinha visto esse chifre fazer guerra aos santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que veio o ancião, quando foi feita justiça aos santos do Altíssimo e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. Ele me respondeu: o quarto animal é um quarto reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino. Mas depois deles surgirá outro, diferente, que destronará 3. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas realizar-se-á o julgamento e lhe será arrancado seu domínio para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. A realeza, o império e a suzerania de todos os reis situados sob os céus serão devolvidos ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é eterno e a quem todas as soberanias renderão seu tributo de obediência. Aqui terminou o discurso a mim dirigido. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos transtornaram-me a ponto de me mudar de cor, mas conservei tudo isso em meu coração. Visão do carneiro dominado pelo bode. No 3º ano do reinado de Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão, continuação daquela que eu tinha tido anteriormente. Nessa visão, eu me achava na fortaleza de Susa, na província de Elão, e eu me vi sempre em visão às margens do Ulai. Erguendo os olhos, eis que vi um carneiro, o qual se achava em frente ao rio. Tinha 2 chifres, 2 longos chifres, um dos quais era mais alto do que o outro. Esse chifre mais alto apareceu por último. Vi o carneiro dar chifradas em direção do oeste, do norte e do sul. Nenhum animal resistia diante dele e ninguém conseguia escapar do seu poder. Fazia o que queria e crescia. Enquanto observava com atenção, eis que um bode robusto veio do ocidente e percorreu a terra inteira sem tocar o solo. Tinha entre os 2 olhos um chifre muito saliente. Foi até o carneiro de 2 chifres que eu tinha visto em frente ao rio e avançou contra ele num excesso de fúria. Eu o vi aproximar-se do carneiro e, atirando-se com fúria sobre ele, espancá-lo e quebrar-lhe os 2 chifres sem que o carneiro tivesse força para sustentar o assalto. O bode jogou por terra o carneiro e o calcou aos pés sem que ninguém interviesse para subtraí-lo ao ataque de seu adversário. Então o bode tornou-se muito grande. Mas assim que se tornou poderoso, seu grande chifre quebrou-se e foi substituído por 4 chifres que cresciam em direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre que se desenvolveu consideravelmente para o sul, para o oriente e para a jóia dos países. Cresceu até alcançar os astros do céu, do qual fez cair por terra diversas estrelas e as calcou aos pés. Cresceu até o chefe desse exército de astros, cujo holocausto perpétuo aboliu e cujo santuário destruiu. Por causa da infidelidade, além do holocausto perpétuo, foi-lhe entregue um exército. A verdade foi lançada à terra. O pequeno chifre teve êxito na sua empreitada. Ouvi um santo que falava, a quem outro santo respondeu: quanto tempo durará o anunciado pela visão a respeito do holocausto perpétuo, da infidelidade destruidora e do abandono do santuário e do exército calcado aos pés? Respondeu: 2.300 noites e manhãs.
Depois disso, o santuário será restabelecido. Ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava o significado, vi, de pé diante de mim, um ser em forma humana e ouvi uma voz humana vinda do meio do Ulai. Gabriel gritava: explique-lhe a visão. Dirigiu-se, então, em direção ao lugar onde eu me achava. À sua aproximação, fiquei apavorado e caí com a face contra a terra. Filho do homem, disse-me ele, compreende bem que essa visão simboliza o tempo final. Enquanto falava comigo, desmaiei com o rosto em terra, mas ele tocou-me e me fez ficar de pé. Eis, disse, vou revelar-te o que acontecerá nos últimos tempos da cólera, porque isso diz respeito ao tempo final. O carneiro de 2 chifres que viste simboliza os reis da Média e da Pérsia. O bode valente é o rei de Javã. O grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. Sua ruptura e o nascimento de 4 chifres em seu lugar significam 4 reinos saindo dessa nação, mas sem terem o mesmo poder. No fim do reinado deles, quando estiver cheia a medida dos infiéis, um rei surgirá cheio de crueldade e fingimento. Seu poder aumentará, nunca porém por si mesmo. Fará monstruosas devastações, terá êxito nas suas empresas, exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à sua habilidade, fará triunfar sua perfídia, seu coração inchar-se-á de orgulho. Mandará matar muita gente que não espera por isso. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será aniquilado sem a intervenção de mão humana. A visão que te foi apresentada sobre as noites e as manhãs é perfeitamente verídica, mas tu guarda esta visão em segredo, pois ela se refere a dias longínquos. Então eu, Daniel, desfaleci. Estive doente durante muitos dias. Depois disso, recomecei a trabalhar nos serviços do rei. Fiquei atônito com a visão que tive, completamente incompreensível para mim. O oráculo enigmático de Jeremias. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da estirpe dos Medos que havia sido elevado ao trono do império dos caldeus, no primeiro ano do reinado, digo eu, Daniel, lendo as escrituras, tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos a passar-se, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, sobre a desolação de Jerusalém, seria de 70 anos. Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo o cilício e a cinza. Supliquei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe minha confissão nestes termos. Oração de Daniel. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que sois fiel à aliança que conservais vossa misericórdia àqueles que vos amam e guardam vossos mandamentos. Nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, fomos recalcitrantes, desviamo-nos de vossos mandamentos e de vossas leis. Não escutamos vossos servos, os profetas, que falaram em vosso nome a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados e a todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça e para nós a vergonha, como hoje acontece ao povo de Judá e de Jerusalém, a todo Israel, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, em todos os países aonde os haveis dispersados, por causa das iniquidades que cometeram contra vós. Sim, Senhor, para nós a vergonha, para nosso rei, nossos chefes e nossos antepassados, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus, as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra ele. Recusamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, não seguimos as leis que ele nos oferecia pela boca de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu vossa lei e se desviou a fim de não obedecer à vossa voz. Por isso a maldição e a imprecação que figuram na lei de Moisés, o servo de Deus, caíram sobre nós, porque pecamos contra ele. Pôs em execução as ameaças proferidas contra nós e contra nossos governantes. Descarregou sobre nós tais calamidades como jamais sob o céu aconteceu.
coisa semelhante àquela que fulminou Jerusalém. Foi de acordo com a lei de Moisés que nos sucederam essas desgraças, e nós nunca procuramos abrandar o Senhor nosso Deus, renunciando às nossas iniquidades e dando atenção à vossa verdade. O Senhor não se descuidou do castigo e o descarregou sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, mas nós não escutamos a sua voz. Mas agora, Senhor, nosso Deus, que tirastes vosso povo do Egito por um desígnio de vosso poder, e do qual vós fizestes uma glória que perdura ainda hoje, nós pecamos, nós prevaricamos. Senhor, dignai-vos pela vossa misericórdia afastar de vossa cidade santa, Jerusalém, vossa cólera e vossa exasperação, porque é devido às nossas iniquidades e aos pecados de nossos antepassados que Jerusalém e vosso povo são salvos dos insultos de todos os nossos vizinhos. Ouvi, pois, Senhor, a prece suplicante do vosso servo. Por amor a vós mesmo, Senhor, fazei irradiar vossa face sobre vosso santuário deserto. Ó meu Deus, ficai atento ao ouvir-nos, abri os olhos para ver nossa ruína e a cidade que ostenta um nome vindo de vós. Não é em nome dos nossos atos de justiça que depositamos a vossos pés nossas súplicas, mas é em nome de vossa grande misericórdia. Senhor, escutai. Senhor, perdoai. Senhor, ficai atento. Agi. Por vosso próprio amor, ó meu Deus, não demoreis, pois vosso nome foi dado à vossa cidade e a vosso povo.